Olá, meus queridos amigos de todo o Bochil, tudo bem com vocês? Bom, tem algumas notícias que eu acabei não falando, porém aproveito essa oportunidade para comentar, né? A primeira delas é que o Datena desistiu de concorrer ao cargo de senador. Eu acho isso uma ótima notícia, tá? Visto que é menos um comunista votando, ajudando a eleger leis que penalizam o povo a menos no Senado. Tá? Acredito que o Datena seria de muita ajuda para aprovar leis que nós não gostamos, tá? Fora que sabemos do jeito demagogo dele pelas suas declarações. E eu acho ótimo o Datena não concorrer. Algumas pessoas falam que isso inclusive derruba o voto nulo, eu não sei porquê, porque o Datena é de São Paulo e não influenciaria ganhando ou não. Ele não. Eu não poderia votar nele, então por que ele ajudaria no voto nulo? Tá? Sendo que o voto nulo vai ser em todo o Brasil e não só em São Paulo. Eu não sei porque eu consideraria votar nulo por causa do Datena. O Datena ele pouco influenciou, né, nessa decisão. Essa é uma das declarações da advogada Flávia Ferronato lá no Twitter, né? E agora não tem mais narrativa para o voto nulo, eu não sei porquê. Eu tenho a convicção total que não participarei dessa palhaçada que é o pleito eleitoral de 2022 e o Datena tampouco influencia nessa decisão, tanto concorrendo como não concorrendo, né? Eu não sei porque a Flávia Ferronato veio com uma dessa. Enfim, acredito que essa galera do Confiaverso, inclusive, está bem mais tranquila porque eles teriam que votar no Datena, porque o Mito pediu. Inclusive, antes da desistência do Datena, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, pediu votos ao Datena. Ele declarou o apoio ao Datena. Então, eles teriam que votar no Datena para não serem os traidores. Só que, ainda bem que o Datena ele não quer mais concorrer. E isso é ótimo, tá? Bom, mostra que eles são capazes sim de eleger o Datena se assim o presidente Bolsonaro pedir. Né? Inclusive, uma das críticas, tanto do presidente Bolsonaro quanto, quanto dos seus apoiadores, inclusive quando o presidente Bolsonaro era deputado federal, era a quantidade de auxílios que o PT colocou no governo quando esteve comandando o Brasil. Inclusive usou programas de assistência social que não foram necessariamente criados pelo PT, mas ele usou desses programas para capitanear votos, né? Inclusive na região Nordeste, para que o partido sempre se perpetuasse no poder. E vemos que o presidente Bolsonaro, quando era deputado federal, ele criticava, inclusive, essa postura, né, que o governo do PT tinha em focar muito no assistencialismo, né, para capitalizar votos. E eu acredito que é muito incoerente um governo em ano eleitoral a aumentar benefícios sociais de uma maneira assim que fica muito visível, que é para conseguir a mesma tática do PT. Então, vejamos bem, será que vale a pena você usar certas táticas do seu adversário político para se manter onde está? Vejam, da onde sairá o dinheiro para pagar tantos auxílios, sendo que
até mais ou menos 4 anos atrás, tanto o presidente quanto os seus apoiadores eram radicalmente contra esse tipo de política. E agora, inclusive, se, se rogam, né, de bradar como uma coisa boa. Né? Inclusive, muitos apoiadores do presidente gostaram muito quando ele sancionou a lei de violência psicológica, esperando inclusive aplausos à esquerda, inclusive até no perdão de dívidas do FIES, né? Tipo assim, que é mais favorável você não pagar a dívida e o governo perdoar do que você pagar a dívida. Enfim, vejo que o governo repete muitas coisas que governos anteriores faziam e o apoiador para ele está ótimo porque não é o PT. Então isso aí é muito errado. São essas coisas que me faz sim botar a mão na consciência e me perguntar por que vale a pena votar num governo assim. Um governo que repete práticas negativas de outros governos que outrora eles criticavam quando não era o governo. Isso é incoerente. Isso sim faz a gente repensar o nosso voto, se realmente vale a pena dar mais 4 anos. O que será que vai acontecer com mais 4 anos com este mesmo governo? Será que as pautas progressistas vão ser realmente impedidas? Me pergunto, será mesmo que nós conseguiremos, por exemplo, priorizar o combate ao aborto? Será que a gente vai conseguir impedir a legalização das drogas, entre outras coisas, num governo pseudo-conservador? Para mim, o governo atual ele emula o conservadorismo, mas é um conservadorismo que às vezes, por exemplo, se vale de táticas de governo de esquerda. Então eu acredito que isso sim pesa mais do que o da Atena. Entendeu? O da Atena estando ou não concorrendo, para mim não faz diferença alguma. Né? Mas o bolsonarista vai ter que votar em quem o presidente indicar de qualquer forma. Né? Aí é critério de vocês, amigos. Né? Bom, eu aqui estou dando a minha opinião. É a minha visão. Eu não estou implorando para você não votar no Bolsonaro. Se a sua consciência alega que ele é ainda a melhor opção, tudo bem. Não vou aqui tentar demover, não. Eu só estou dando a minha opinião. E a minha opinião é que não vale a pena. Não vale a pena nenhuma dar mais 4 anos para isso. Ah, mas Jean, e o outro lado é o PT. Sim, é o PT. Que também é nefasto, também não presta, é pior. Sim, é pior, mas não é engraçado que eu reconheço que o PT sim é pior. Só que eu não vou ficar me conformando com um governo fraco e omisso, porque o outro lado é um governo nefasto. Vai ser um governo nefasto. Vai ser um governo que eu acredito que o Lula sim vai vir com sangue de vingança. Acredito que ele vai aproveitar para aparelhar as instituições como nunca foi feito em 13 anos de governo anteriores. Eu acredito que ele sabe que a sua existência nesse plano é mais curta, né? Afinal os anos estão se passando e ele, uma hora ou outra, ele vai ter que descer para o andar de baixo, mas enquanto ele está vivo ele vai aproveitar tudo que pode desta nação, né? E por mais que o brasileiro ainda sofra muito, o Brasil é um país muito rico de recursos naturais e isso não deve ser desprezado. Inclusive, sim, o Brasil ele é visto por outras nações por conta
de nossos recursos naturais. Senão seria um país irrelevante como outro qualquer. Mas temos riquezas debaixo do solo. Temos as florestas, temos agricultura. E isso é relevante para outras nações. Agora, veja, eles querem sim se apoderar dessa nação e vão conseguir. Agora, veja, por que ficar sofrendo por antecipação, sendo que este jogo já foi perdido? O que eu acho assim, às vezes exagerado, eu confesso que posso exagerar nas minhas colocações, nesse fatalismo, nessa coisa tão trágica, nesse discurso trágico que eu posso ter. Às vezes eu acho que eu exagero nesse ponto, mas eu acredito que não é saudável ficar dando ilusões, dizendo assim, o Bolsonaro vai ser reeleito, o Brasil está maravilhoso, nós somos uma economia muito forte, nós estamos crescendo porque a Bolsa está fazendo tantos pontos, porque o investimento no Brasil aumenta. Assim, é muito bom ser portador de notícias boas, mas muitas dessas notícias, lamentavelmente, é, às vezes não atingem a população. Claro que eu não sou contra essas notícias. Eu acredito que sim, são boas as notícias quando o Brasil consegue melhorar certas coisas, certos índices econômicos. O que eu tenho a dizer é que não adianta isso acontecer se a vida do cidadão não melhora. E vejamos que isso tem um impacto muito grande no, 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 no inconsciente do cidadão que é o eleitor, que é a grande massa, que só gostaria que as coisas melhorassem um pouco. Claro que eu devo ser justo e falar que sim, reduzir imposto é uma coisa muito boa. Eu não posso ser contra reduções de imposto porque governadores eles conseguem sim arrecadar muito. Eles cobram muitos impostos e a diminuição de impostos eu acho uma coisa benéfica porque a maioria do dinheiro arrecadado político enfia naquele lugar. Ele pega para ele gasta, você vê que não tem retorno mesmo. Então não adianta cobrar uma caralhada de imposto do cidadão médio se ele tem um posto de saúde caindo aos pedaços. Se ele tem uma escola com professores analfabetos, deixando os alunos cada vez mais analfabetos ainda. Então, se for assim, por que qual a necessidade de você cobrar valores pornográficos de impostos, sendo que esses impostos sustentam uma boa vida dessa gente? Entendeu? Aí a galera da esquerda fica falando, porque na Suécia, na Noruega cobra muito imposto e lá é maravilhoso. Sim, lá não tem o político mochileiro sem vergonha que quer gastar o erário público com puta, charuto e uísque de 12 anos. Entendeu? Acontece que aqui a gente tem uma coisa chamada a cultura do jeitinho brasileiro. E se isso está impregnado até nos burocratas e tecnocratas e que estão na política, então é melhor a gente ter algo mais próximo de um Estado mínimo. Minha visão. Não tem como ter um welfare state, né, um estado de bem-estar social, com políticos ladrões como a gente tem. Não adianta você colocar 1 bilhão, 3 bilhões, 500 bilhões, 1 trilhão, 500 trilhões de reais de verba de educação se vai ter um monte de sem vergonha passando a mão, cara. Lamentavelmente é assim que funciona a política no Brasil. Pessoas nem um pouco sérias, com pouco conhecimento, mas com muita sanha de roubar. Então sim, eu acho acertado diminuir, colocar um teto de ICMS. Claro que a gente tem que ser realista que sim, já que a gente vive nesse sistema que não é o ideal, né? É um sistema que estou aqui há já alguns minutos de vídeo criticando. Você sabe que na vida real, mas é o que tem. Agora, muitos estados cobram uma taxa absurda de ICMS.
Tem estados, inclusive, que passa de 30%. Então, eu acho válido que essa diminuição pode acarretar num alívio e suspiro para o cidadão. E isso vai, sim, contribuir no futuro para que haja melhorias, dando esse respiro para todos. Então, sim, se é para diminuir imposto, que diminua. Apesar que eu acho que a raiz da questão, a origem da alta do preço dos combustíveis, não é essa. Isso aí é um paliativo, mas é um paliativo que é melhor ter do que deixar como está, deixar arder e a gente pagar praticamente R$10 no litro da gasolina, que é uma coisa intancável. Veja, então eu acredito que sim, é um paliativo, mas é um paliativo que tem que ser feito. É melhor que nada. Porque, sim, o que fez o combustível subir? Desvalorização da moeda, inflação, o governo imprimindo dinheiro, a falta de refino, né? A necessidade de importação de combustível com a moeda desvalorizada, porque é tudo com paridade internacional. Ou seja, é uma série de fatores. Claro que o barril do petróleo também subiu, por conta de conflitos aí, geopolíticos, enfim. Então a gente fica nessa. Então uma coisa leva a outra. E nisso quem a corda arrebenta sempre pro lado mais fraco, que é o cidadão brasileiro. Então é um paliativo, mas é o melhor que nada. Entendeu? Talvez uma das poucas coisas positivas vindo do governo de 2020 para cá. Entendeu? Que tem que diminuir imposto. Não só esses impostos, como outros impostos, porque aqui se cobra imposto de Noruega, de Suécia, e tem serviços públicos de países da África subsaariana, entendeu? Que é muito foda. Ou de países do Sudeste Asiático paupérrimos. Se for para ser assim, é melhor que a gente tenha um estado mínimo mesmo. E é assim, galera. Vamos ver o que vai acontecer aí, porque quando voltar o sapo barbudo daqui exatos 6 meses, ele vai desfazer um monte de merda aí e a gente vai voltar pro estado inchado, aparelhado, que é do jeito que ele gosta. Mas enfim, galera, só pra comentar aqui com vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.